perspectiva a 2 pontos de fuga. Neste exemplo, vemos 3 vistas ortográficas desta casa, onde são dadas a vista de frente, a planta e a vista lateral. Nesse detalhe, vamos tomar atenção para este pilar e para outros pontos de destaque. Veja esses 4 pontos que compõem este pequeno pilar. Tomamos a vista em planta e a fixamos formando um ângulo qualquer com um plano de quadro. Em seguida, traçamos o raio principal. Nesse raio principal, posicionamos o ponto O, ponto do observador. Para isso, devemos tomar o cuidado para que essa planta toda seja alcançada por um cone visual de 60 graus. Assim, usando o esquadro de 30 graus e tomando o ponto O como referência, verificamos 30 graus para um lado e mais 30 graus para o outro. Assim, o imaginário cone visual de 60 graus alcançaria toda a casa. Observe o alinhamento dessa parede. Devemos traçar uma paralela a essa linha a partir do ponto O até alcançar o plano de quadro. Depois, semelhantemente, fazemos a mesma operação do outro lado. Para isso, é recomendável que sejam usados os 2 esquadros, um dando apoio para o outro, dessa maneira. Depois, de forma semelhante para o outro lado, determinando assim os pontos de fuga 1 e ponto de fuga 2 no plano de quadro. Aqui estão os pontos A, B, C e D e suas respectivas projeções no plano de quadro. Acima e paralela ao plano de quadro, traçamos a linha de terra. Prolongando o lado AB até encontrar o plano de quadro, determinamos um ponto e levantamos uma reta perpendicular ao plano de quadro, que será a linha de cotas. Usando a impressão da vista de frente e dobrando na posição que alcança a cumieira, depois posicionamos na linha de cota, afixando esse recurso de modo que ela fique no cruzamento da linha de cotas com a linha de terra. E a linha de terra vai corresponder à base inferior dessa casa. Em seguida, traçamos a linha do horizonte. Em seguida, os pontos de fuga 1 e 2 são determinados agora na linha de horizonte. A partir do ponto A', traçamos uma perpendicular ao plano de quadro. Prestar atenção nos pontos de destaque que estão na linha de cotas e também no recorte da frente da casinha. Será criada a projeção deste ponto na linha de cotas. Em seguida, tomando este ponto e o ponto de fuga 2, vamos localizar esse novo ponto nessa perpendicular. De modo semelhante, tomando o ponto de fuga 2 e o ponto da linha de cotas com a base da casinha, encontraremos esse novo ponto. Agora, usamos outro ponto de fuga para determinar o outro lado da casa. Note que o ponto B' corresponde a um dos limites da casa.
De maneira semelhante, o ponto C' também corresponde a um dos limites dessa casa. Aqui já temos o paralelepípedo da casa. Traçaremos agora as arestas não visíveis desse paralelepípedo. Essas linhas tracejadas correspondem às arestas não visíveis desse paralelepípedo da casa. Agora, vamos desenhar a cumieira na frente da casa. Lembrando que esta linha é referente à cumieira da casa. Esse ponto da cumieira também será projetado no plano de quadro. Se chamarmos esse ponto de K, sua projeção será K'. A partir desse ponto K', levantamos uma perpendicular indefinidamente para cima. A partir desse ponto de fuga, traçamos uma reta passando por esse ponto que corresponde à cumieira, encontraremos um ponto nessa perpendicular. A partir do ponto de fuga 1 até esse novo ponto encontrado nessa perpendicular, traçamos essa reta auxiliar. Nesse cruzamento dessas duas retas, localizaremos esse ponto. Que será o ponto K'. Traçamos um segmento de reta unindo esses dois pontos. Para o outro lado, da mesma maneira. Assim, desenhamos a cumieira na frente da casa. Agora, passando pelo ponto de fuga 1, traçamos uma reta perpendicular ao plano de quadro. Os prolongamentos desses segmentos de retas que determinaram a cumieira irão determinar os pontos de fuga 3 e 4. Para representar o telhado, a partir do ponto de fuga 4, traçamos uma reta até este ponto. Nesse detalhe, percebemos como a representação do telhado será concluída. O desenho da cumieira está concluído. Aqui já temos o bloco da casa, inclusive o seu telhado inclinado. Vamos desenhar os detalhes dessa varanda e também os outros detalhes da fachada, dando atenção para esse pilar. Com muito cuidado, vamos definir o ponto E e também o ponto F, e também o ponto G. Em seguida, determinamos as projeções desses três pontos no plano de quadro, ou seja, encontramos agora os pontos E', F', G'. No detalhe, percebemos os pontos E, ponto K, dando atenção para esse pilar. Com muito cuidado, vamos definir o ponto E e também o ponto F, e também o ponto G. Em seguida, determinamos as projeções desses três pontos no plano de quadro, ou seja,
encontramos agora os pontos E', F', G'. Agora, a partir dessas projeções nesse plano de quadro, vamos levantar suas perpendiculares. Em seguida, usando esse ponto de fuga e este ponto localizado na linha de cotas, que corresponde à altura das janelas e das portas, a partir desse ponto, traçamos uma reta até o outro ponto de fuga, limitando a parte superior da varanda e da janela da fachada. Em seguida, vamos desenhar o piso dessa varanda. Para isso, vamos usar este ponto até esse ponto de fuga. De forma semelhante, usamos este ponto até o outro ponto de fuga para delimitar assim o piso dessa varanda. Levantamos uma perpendicular a partir do ponto determinado pela interseção das duas linhas do piso. Vamos desenhar agora a abertura da janela da frente da casa. Os pontos J e ponto L são os limites da janela. Os pontos M e N, de maneira semelhante, também são os limites externos dessa janela. Obviamente, também projetamos no plano de quadro esses 4 pontos correspondentes a essas duas janelas. Ou seja, os pontos J', L', M' e N' serão localizados no plano de quadro. Então, a partir destes novos 4 pontos, levantaremos perpendiculares que vão definir os limites dessas duas janelas. Tomando o impresso da vista lateral da casa, dessa maneira, podemos definir o limite da base inferior da janela. Desse modo, fazendo com que a linha de terra coincida com a base inferior desse impresso. Desse modo, este ponto será marcado aqui na linha de cota. Apoiando o esquadro nesse novo ponto e também no ponto de fuga, traçamos essa reta, determinando assim o limite inferior dessa janela e também marcamos este ponto nessa aresta que corresponde a esse canto da casa. Muita atenção com esse ponto. Agora, tomando este ponto e traçando uma reta até a direção do outro ponto de fuga, vamos determinar o limite inferior da janela da fachada principal. Para desenharmos o piso, precisaremos dar nomes a esses pontos que estamos mostrando nesse detalhe, pontos muito próximos uns dos outros. E depois também necessitaremos projetar cada um desses pontos no plano de quadro. Para ficar mais didático, optamos por identificar estes pontos por números. Note que, coincidentemente, o ponto 1 e o ponto K estão na mesma posição. Note que existem pontos identificados por números, tanto de um lado quanto do outro dessa varanda. Desse modo, vão surgir no plano de quadro as projeções dos pontos 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha.
Então, a partir dessas projeções, levantamos perpendiculares até encontrarmos pontos nos limites do piso dessa varanda. Em seguida, a partir desses pontos, traçamos raios na direção desse ponto de fuga, definindo assim umas linhas no piso dessa varanda. Em seguida, e de maneira semelhante, com muito cuidado, traçamos os raios na direção do outro ponto de fuga. A seguir, vamos representar o teto dessa varanda. Para isso, a partir deste ponto superior da varanda, traçamos um raio em direção ao ponto de fuga 2. Para concluir o desenho do teto, traçamos a partir desse ponto, a direção do ponto de fuga 1, esse raio, e conseguiremos concluir o teto. Para melhorar esse desenho, podemos fazer uso de sombreado. Por fim, o desenho estará concluído.